Olá, me chamo Maxwell Damasceno e hoje vou apresentar o trabalho da disciplina BCTEC 001 Cultura e Arte, do professor Alan Araújo, do BCTEC, Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Itajubá. Vem Estrutura da comigo. atividade. 1. Síntese dos artigos. Quem são os povos indígenas e povos indígenas no Brasil? 2. Pesquisa sobre os povos indígenas. 3. Direitos e projetos de lei. 4. Produção de um ensaio, artigo ou vídeo. E por último, o passo 5. Envio via plataforma Síntese Moodle. dos artigos. Os dois textos analisados tratam da história, cultura e desafios enfrentados pelos povos indígenas no Brasil. O primeiro texto, da FUNAI, destaca a diversidade dos povos indígenas, suas diferentes línguas, culturas e a luta pela preservação de seus territórios e tradições. Enfatiza também a importância do reconhecimento de seus direitos e a promoção de políticas públicas para a garantia de sua sobrevivência e dignidade. O segundo texto, da Biblioteca Nacional Digital do Brasil, aborda a interação histórica entre os povos indígenas e os colonizadores europeus, ressaltando os conflitos, as alianças e as consequências dessas interações para as comunidades indígenas. Discute a resistência indígena e como os indígenas foram fundamentais no processo de colonização, mas também como foram vítimas de exploração e violência. Ambos os textos enfatizam a necessidade de um novo olhar para a história e cultura indígena, valorizando suas contribuições e reconhecendo os erros do passado para construir um futuro mais justo e inclusivo para esses povos. Para mais detalhes sobre os textos, você pode acessar os links a seguir. FUNAI, quem são os povos indígenas? Biblioteca Nacional Digital, povos indígenas no Estrutura da Brasil. atividade. 1. Síntese dos artigos. Quem são os povos indígenas e povos indígenas no Brasil? 2. Pesquisa sobre os povos indígenas. 3. Direitos e projetos de lei. 4. Produção de um ensaio, artigo ou vídeo. E por último, o passo 5. Envio via plataforma Moodle. Muito bem, vamos agora para a nossa pesquisa. A etapa 2. Pesquisa sobre povos indígenas. A riqueza cultural e a diversidade dos povos indígenas do Brasil. O Brasil, ele abriga uma população indígena de cerca de 1.693.535 pessoas, de acordo com o IBGE de 2022. São mais de 300 grupos étnicos diferentes e, baseado no número da população total do Brasil, esses 1.600.000 representa cerca de 0,8% dos habitantes totais do Brasil. Podemos perceber que esse número é um número bem pequeno, mas se nós analisarmos o censo de 2010, onde foi constatado que havia 896 mil indígenas em todo o território nacional, podemos dizer que de 2010 até hoje, 2024, porque esse censo foi em 2022, mas 2024 deve ter mais ainda, mas vamos levar em consideração esses 12 anos. A gente teve então um aumento populacional dos índios de 88,82%, quase 100%, quase que dobrou em 12 anos. Esse período, de crescimento da população indígena no Brasil pode estar relacionado às políticas públicas de valorização e também da preservação do índio, da sua terra, da sua cultura e de suas formas de viver, que o governo brasileiro tem adotado nos últimos anos com relação aos índios. O número realmente é baixo, poderia ser muito mais, mas já temos aqui motivos, de ver que políticas públicas assertivas, de fato, podem
reverter, né, esse número aqui que está tão baixo com relação ao restante das outras populações, né, que residem no Brasil. Bom, comparando com o crescimento total da população brasileira, que foi só 6,5%, então podemos dizer que a população indígena ela se desenvolveu bem nos últimos 12 anos, né? Os brasileiros, no geral, né, não indígenas, cresceram apenas 6,5% nesses 12 anos. Então isso, de fato, é algo muito bom, né, que aconteceu e tomara que continue acontecendo. Agora vamos entrar na parte da localização e região em que cada um dos índios eles estão distribuídos no Brasil. A região norte é a região que mais possui índios em todo o Brasil. São 44% de todos os índios do território nacional. Ou seja, são 753 mil índios, né? Mais de 753 mil índios. Essa região amazônica, né, aonde eles preservaram também muitas das suas culturas, pois há muitas tribos amazônicas que estão isoladas da sociedade brasileira como um todo. Então ainda se encontra muitos índios, né, que preservam as suas culturas originais. Bom, esta região no país, Pará, Rondônia, Roraima, Amazonas, nós podemos achar várias etnias indígenas. Eu destaquei aqui algumas, como vocês podem ver nesse ponto. E vou citar aqui os Yanomamis, tá? Os Yanomamis é das etnias indígenas que são encontradas na região norte dos 753 mil índios. Aqui eu trouxe uma ilustração, tá? Este documento ele possui links, então se você clicar nele, vai ser direcionado para uma página no YouTube e aí você vai poder assistir aqui o vídeo sobre essa Índia, ok? De Joena. É um vídeo bem interessante, né? Aonde vai explicar um pouquinho sobre ela. Irarata não pema chideayanka chamanetico na chi moe chamanyanka yamengunego. Eu me chamo Joena, eu sou indígena do povo Ticuna, do estado do Amazonas, na região do Alto Solimões, na fronteira com Colômbia e Peru. Joena, ok? Aí tem essa particularidade neste documento. Então, quando vocês tiverem acesso a ele, podem estar clicando aqui e assistindo, né, por exemplo, o vídeo desta índia brasileira, que é conhecida no cenário da música em seu estado e até mesmo já cantou em outros lugares, né, como São Paulo, e tem feito sucesso, né? Agora vamos falar da localização Nordeste, tá? O Nordeste brasileiro. Nordeste brasileiro, Bahia, Maranhão, Piauí e outros estados. No Nordeste, nós temos a segunda maior população de índios do Brasil, com 528.800 índios, cerca de 31% de toda a população nacional. Nessa região se encontra os índios tupiniquins, tabajara, potiguara e gavião. E outros também. Esses são aqui os que mais se destacam. Aqui também nós vamos ver fotos, né, dessas comunidades indígenas, potiguaras, por exemplo, aqui. E se clicar neste link, vai ser direcionado para esta página, Índios Potiguaras da Paraíba em Foco. E aqui nós vamos ter ainda mais fotos dos índios potiguaras, falar mais sobre um pouco da cultura deles. Então eu deixei aqui na pesquisa para enriquecer a pesquisa
e ficar mais interessante ainda o assunto, ok? Agora vamos partir para a região centro-oeste, tá? Região do Mato Grosso do Sul. Então, nessa região, nós temos 11,8% da população indígena, a terceira maior, né, população indígena, com quase 200 mil índios. E nesta região, né, se encontram os índios Chavantes, os índios Bororó e os Kayapó, ok? Eles têm sua cultura, sua língua, né, sua culinária, como todas as outras etnias indígenas que nós temos espalhadas pelo Brasil. Chegando agora no Sudeste, onde nós estamos, aqui tem poucos índios, né, em comparação com o Norte e o Nordeste. São 7,28%, são 123.369 índios, segundo o IBGE 2022. Eles estão espalhados em São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. E nós temos aqui os Guaranis em São Paulo e os Krenax em Minas Gerais. Então aqui eu tenho uma ilustração, né? Trouxe uma ilustração aqui dos índios Guarani, certo? E o líder Guarani, Ládio Veron, que liderou um protesto pelos direitos de seu povo, certo? Na Embaixada do Brasil em Londres, ok? Bem interessante isso. Agora vamos terminar, né, as regiões, aqui a região sul, a última região, menos ainda que a região sudeste, tem apenas 5,20, são 88 mil índios, né, um pouco mais de 88 mil. E lá nessas regiões, né, nós encontramos os Guaranis e também os Kaingang. Eu de fato não sei, me perdoe se eu não soube pronunciar, né, corretamente como se fala, né? E aqui o link vai trazer para essa reportagem da prefeitura, lança vídeo em homenagem à etnia desses índios. Isso aqui lá no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Rio Grande do Sul, ok? Rio Grande do Sul. E aqui temos também mais fotos deles. Então, deu para ver mais ou menos, né, a distribuição dos índios. São muito mais presentes na região Nordeste e na região Norte. E à medida que vai descendo, né, vai diminuindo, mas também tem índios, né, até mesmo no sul do país. Então, temos aí a cultura indígena também em todo o território nacional. Vamos falar agora um pouco sobre as diferenças linguísticas e culturais. Dos mais de 300 etnias diferentes, 305, existem, segundo o IBGE, 274 línguas indígenas diferentes faladas no nosso Brasil. Ou seja, dá para se perceber que das 305 etnias, 275 significa que quase todas as etnias falam um próprio idioma. Algumas somente falam idiomas de outras tribos ou de outras etnias. Então, a grande maioria dos índios do Brasil falam, né, a língua materna, né, que no caso a gente não sabe qual, né? Vai depender da tribo. Por exemplo, de acordo com o censo, né, o censo de 2010, revelou que 37% dos indígenas de 5 anos ou mais falavam no domicílio de uma língua indígena. E o percentual aumentou para 57% quando eram considerados somente aqueles que viviam dentro das terras indígenas. Então, podemos perceber que os índios que são criados em terras indígenas, a tendência é que eles preservem as suas línguas, né? Quando eles começam a ser criados em outras regiões, né, que não são terras indígenas, tendo contato com a sociedade brasileira, nos estados, a tendência é que alguns podem perder, né, a sua fala, a sua língua materna. Mas ainda assim, né, a grande maioria deles falam o idioma. E um dado interessante, olha, observou-se também um percentual de 17,5%
que não falava a língua portuguesa. Ou seja, a grande parte dos índios, né, falam português, mas ainda 17,5%, quase 18%, né, dos 1,6 milhões de índios não falam o português, ou seja, ainda estão envoltos na sua cultura, na sua língua, né, e não aprenderam falar o idioma oficial do país. Agora vamos falar um pouco sobre os costumes e tradições, tá bom? Cada povo indígena possui seus próprios costumes e tradições. Então, não podemos generalizar, falar que todos são índios, né? Porque essa terminologia índios, elas vieram dos europeus, né? Que estavam procurando os índios da Índia, e quando chegaram aqui, colocaram o nome dos habitantes aqui de índios, né? Mas esses povos que já moravam no Brasil antes das embarcações portuguesas chegarem no Brasil, cada povo deste tinha uma particularidade, uma cultura, uma língua, uma forma de se vestir, um comportamento, uma culinária e formas de convívio social. Então é muito importante perceber que é muito plural a cultura indígena, né? A gente não pode resumir os índios a isso ou aquilo, né? Porque de fato eles são bem distintos na questão cultural, linguística e muitas vezes até mesmo social, né? Como eles se organizavam socialmente. Aqui nós temos, tá, algumas gravuras, certo? De índios. Aqui a gente percebe que já existe, né, nesse grupo indígena aqui, um pouco, né, da nossa cultura ocidental, né, mas mesmo assim ainda eles preservam a sua cultura indígena. Aqui nós temos cerâmica, né, que é o artesanato, né, produzido por índios. Aqui também tem cerâmicas que são conhecidas mundialmente, confeccionadas pelos índios, tá bom? Eu também não vou saber, aqui no caso, pronunciar, mas são esse grupo étnico aí de índios que produzem esse tipo de cerâmica que é conhecida internacionalmente, certo? E também a dança da ema, né? Tradição que é guardada, né, pelos índios na região ali de Campo Grande. Então, eles seguem ainda suas tradições. Agora vamos falar um pouco sobre a culinária, tá? Culinária que também varia. A culinária indígena brasileira é um universo rico em sabores, aromas, e elas preservam profundas conexões com os povos indígenas com relação à natureza e os recursos que eles possuíam. Então a gente vai ver uma culinária baseada em produtos da terra, em produtos que eles tinham acesso, como peixe, como mandioca, como milho, como ervas, tá? A cultura da culinária indígena é toda baseada em alimentos que se encontram, né? Então não há industrialização nessa cultura, né? Até então. Vamos falar então da primeira aqui, nós reservamos algumas para estar falando. A primeira é a pamonha, né? Uma cremosa massa feita de milho ralado cozido ao leite, né? E alguns gostam de colocar, né, nele o queijo ou algum outro tipo de comida, né? Pode ser doce e pode ser salgado. Então a pamonha é uma delícia, né? Todos que já comeram, tiveram a oportunidade de comer, sabem quão gostoso é. E é uma palavra que vem do Tupi-Guarani, né? A pamonha significa literalmente envolvido e cozido, né? Ele está referindo-se ali ao milho, né? Ao mingau de milho que é envolvido nas folhas do milho e cozido em água quente para se transformar na pamonha, né? Ok? Temos também o biju, que é um alimento que é consumido por muitas culturas e povos índios e também dos brasileiros. Faz parte da alimentação de muitos brasileiros.
que é um alimento feito com a tapioca, né? Fécula extraída da mandioca, usualmente granulada. É jogado numa chapa ou frigideira, né? Uma chapa quente, a frigideira, e ali é produzido então uma panqueca, um crepe seco. Aí se pode rechear, né, esse crepe com coisas do dia a dia, como coco, queijo, né? Queijo coalho. Aí vai depender muito da região, né? Muitos índios comiam também com peixe, né? Então, isso aí vai depender muito da região, do índio, né? Até dos brasileiros também que consomem, alguns gostam de colocar doce, né, no meio. Então, esse é o biju de folha, tá bom? Aí nós temos também a famoso prato, né, tacacá. Quem não comeu conhece esse nome pela banda, né, Calypso. Então, é um prato típico do norte do Brasil, do Pará. E o tacacá é um caldo delicioso, saboroso, à base de tucupi, que é o caldo fermentado da mandioca, com camarão seco, a goma da mandioca e o jambu, que é uma erva aromática, certo? E é um prato típico do Pará. Eu já tive a oportunidade de provar e é uma delícia. É maravilhoso o tacacá, é muito gostoso. Também temos a moqueca de peixe. E sobre a moqueca de peixe eu quero trazer uma curiosidade, né? A moqueca de peixe, ela sofreu mutações, né, com a chegada dos portugueses, dos africanos, né? Por quê? Porque os índios, inicialmente, eles colocavam, né, os peixes enrolados em folhas de banana ou outras com ervas e alguns legumes e colocava em uma grelha para assar ou até mesmo em cinzas quentes. E aí o próprio suco do peixe fazia com que aquele peixe ficasse num aspecto cozido, né, como a de muqueca, certo? Então, olha só que interessante, originalmente feito numa grelha de varas ou ainda em folhas de árvores cobertas por cinzas quentes, o que era chamado de muquém. Pode ser que seja por isso que o nome, né, do prato se tornou muqueca, né? Então, em 1584, o padre Fernão, ele comenta, né, que eram muquequeados peixes, batata, mangará, né, a qual eu não conheço, entre outros alimentos. Então a moqueca atual, ela não é assada, né, como os indígenas, ela é feita refogada em panelas, mas a origem da moqueca, ela é indígena. Claro que depois que os portugueses, que eram uma nação portuária, acostumados, né, e tradicionalmente também culturalmente, né, e a culinária deles já faziam peixes, né, então teve uma certa alteração, né, na moqueca que nós conhecemos hoje, né, a moqueca baiana, a moqueca capixaba, mas não deixa de ter uma origem indígena, esse prato tão gostoso. E também a paçoca, né? Essa paçoca tem origem tupi, que significa esmigalhar, né? Então, ela pode ser feita de alimentos diferentes. Além de ser preparada com amendoim, que nós conhecemos, né, paçoca de amendoim, mas os índios, né, especialmente, faziam uma paçoca, principalmente da região de Tocantins, que era de carne seca, a paçoca de carne seca. E essa paçoca de carne seca, era, além de ser muito nutritiva, ela tinha uma propriedade interessante que a carne seca, né, era feita para poder durar mais, né, com questão assim, de calor e tudo, durava mais tempo. Então eles faziam essa paçoca, né, de carne seca, e depois, com a chegada de europeus aqui no Brasil, né, principalmente na parte, né, das expedições em Minas Gerais, dos tropeiros, né, para se achar pedras preciosas. Então eles também aderiram, né, a essa paçoca de carne e, e usaram bastante ela também. Mas é muito comum na região de Tocantins, tá? Aqui tem dois exemplos, né? Inclusive aqui tem a receita, se eu não me engano, tá? Vamos ver se é aqui. Deixei aqui. Aqui tem uma receita, tá? É um brinde aí do trabalho. Quem quiser fazer.
E o mais famoso de todos, né, que é o açaí, que ele é uma fruta, né, que os índios usavam. E também a palavra açaí vem do tupi, que significa fruta que chora, que estava ligada a uma lenda da origem dessa fruta. Então, os índios já usavam o açaí, né, na Amazonas, e hoje é uma das frutas brasileiras mais apreciadas no mundo, né, o açaí. Tá bom? Então, a gente percebe aqui com apenas poucos exemplos, tem muito outros exemplos que poderiam ser falados, mas com poucos exemplos a gente percebe quão rica é a culinária indígena, que nós adoramos, né? Praticamente tudo que foi falado aqui, eu particularmente gosto muito. E agora vamos falar sobre o terceiro ponto, né? Já falamos da localização geográfica dos índios, como eles estão distribuídos no Brasil. Depois falamos um pouco da cultura deles, de línguas, né? Tem a questão também religião, que cada tribo preserva seus mitos religiosos. E agora vamos estar falando sobre os direitos e projeto de lei, tá bom? Vamos lá. Direito. O artigo 231 da Constituição Federal, se você clicar aqui neste link, você irá direto para esses artigos, tá? Esse artigo e... aqui, ó. Artigo 231. Aí que tá falando sobre os índios, tá vendo? Então, já tá aqui bem facinho para depois quem quiser fazer uma leitura. Vamos resumir o que fala esse artigo da Constituição Federal, que é a nossa Constituição, a nossa carta principal de leis. Vamos lá. Direito à terra. Então, todos os índios têm direito à terra, à demarcação e à proteção de suas terras. Sendo vedado, né, o uso dessas terras em sentido comercial por pessoas não indígenas, como também o direito de cultura, ou seja, eles têm o direito de preservar a sua cultura, não existe perseguição religiosa aos índios e nem aos seus costumes, tá? Pode mudar o governo, pode ser qualquer tipo de governo que chegar no Brasil, ele precisa respeitar, ele não pode perseguir a cultura e a religião indígena. Também ele tem direito ao acesso à saúde, tá, gente? Embora muitos vivam, né, em suas aldeias distantes, é obrigação do Estado brasileiro fornecer saúde para os índios. Então, em campanhas de vacinação, médicos para atender, né, nas aldeias, remédios, tudo isso eles têm direito como nós também. Direito à educação. Então, nós falamos aqui sobre algumas leis no Brasil, né, que têm auxiliado para que índios possam também entrar em faculdades federais, né, por meio de cotas, que isso de fato faz sim total diferença, né, na vida dos índios e dos povos, né, indígenas espalhados pelo nosso Brasil. E também é direito de livre expressão, manifestação de ideias, crenças, opiniões, né, política. Então o índio pode se posicionar politicamente no nosso país, né, sem sofrer nenhum tipo de retaliação, pois é direito do índio a livre expressão, como também de qualquer cidadão brasileiro. Vamos lá, quais são os deveres dos índios, de acordo com a Constituição Federal, que é proteger o meio ambiente, né? Eles são os protetores, nós também devemos ser, né? Mas a Constituição fala sobre isso. Respeitar a legislação brasileira, né? Porque são cidadãos brasileiros, embora são índios, têm a sua própria cultura em relacionado a alguns assuntos, mas eles não deixam de ser cidadãos brasileiros e precisam respeitar as legislações brasileiras, né? Então não podem assassinar, não podem roubar, né? Como qualquer outro brasileiro, né? Que tem que respeitar as leis do Brasil. E eles também, como dever, têm a obrigação de participar na vida pública e política do país. Então, eles não podem, né, delegar essa responsabilidade a outros. Então, eles podem, né, votar, eles podem ajudar no processo democrático eleitoral brasileiro, eles podem se candidatar, né, se afiliar a partidos políticos e se candidatar e concorrer a cargos públicos, né, como nós temos no Brasil, deputados, senadores. Agora eu não sei ao certo se a deputada indígena que eu vi na televisão, ela era deputada ou senadora, mas eu sei que tem, tá? No Congresso tem representantes indígenas.
E seria bom que tivesse cada vez mais, né? Pudesse participar para eles poderem trazer também as dificuldades, né, da aldeia, da vida deles e criar políticas públicas, principalmente, né, para a defesa dos índios no Brasil e para que eles possam prosperar como toda a sociedade também almeja. Então esses são os deveres. E o projeto de lei em andamento que eu achei, né, eu não achei muito, mas eu achei esse, que é o projeto de lei 2903 de 2023, que é um projeto de lei que, no meu ponto de vista, é um projeto de lei que pode ser prejudicial aos índios, tá? Eu ainda preciso me aprofundar um pouco mais sobre isso, que é um tema muito sensível e delicado, mas o pouco que eu estudei e li, me pareceu que esse projeto de lei não é benéfico às comunidades indígenas, né? Principalmente por questões de terras, né? Mas esse é o projeto de lei que eu consegui achar. Se clicar aqui, a gente vou na pesquisa que eu fiz da nota técnica. Vamos lá rapidinho, só para ficar bacana aqui nossa apresentação. A nota técnica, né, que foi feita pelo Ministério dos Povos Indígenas. Então aqui tem todo um levantamento técnico mostrando por que esse projeto de lei não é benéfico para os índios. Então eu gostei muito de ter lido essa nota técnica e até então eu tenho concordado com essa opinião que foi dada aqui, né? Preciso me aprofundar mais para ter, assim, de fato, uma opinião formada sobre isso, mas me parece que sim, é algo prejudicial aos índios, tá bom? E os desafios, né, que os índios, para finalizar aqui nosso estudo, nosso artigo, os desafios e as perspectivas que os índios eles têm, né? Então, talvez os maiores desafios estão ligados à invasão das suas terras pelo homem branco, né, por empresas, por pessoas que querem desmatar, pessoas que querem garimpar, né? Isso tem causado um transtorno gigantesco, principalmente nas terras Yanomamis, onde muitos índios Yanomamis têm sido envenenados por substâncias que são usadas no processo que essas pessoas fazem do garimpo ilegal, envenenado as águas dos índios, né? E muitos têm morrido e têm ficado doentes por causa disso. Então, isso foi um escândalo no Brasil, né? Tem estourado, né, essas notícias aí sobre esses garimpos ilegais. O governo tomou já algumas providências, mas eu acredito que pode melhorar ainda, né? Porque às vezes a supervisão disso tem que ser contínua para que esses garimpeiros não voltem, né, a fazer isso. A falta de acesso à violência contra os povos indígenas, principalmente garimpo, né, que é uma violência, a questão do desmatamento, né, o próprio desmatamento em si na Amazônia é um problema seríssimo hoje, as queimadas, porque tem reduzido a fauna, né, e a flora, e os índios muitas vezes precisam daquilo para existir, para viver, né. Algumas tribos elas não compram alimentos no mercado, né, elas não se socializam com o resto da sociedade, então elas comem, né, e bebem da terra. Então essa agressão, essa violência que é feita, né, acaba prejudicando esses índios de certa maneira. Falta de acesso a serviços públicos básicos. Na pandemia mesmo, né, a gente viu notícias falando sobre isso, né, de algumas comunidades que teve dificuldade de receber a vacina, né, e coisas desse tipo. E sabemos, né, que tem dificuldades aí, às vezes, de receber medicamentos, de uma cirurgia, né, embora o governo brasileiro, né, tenha se esforçado, né, para enviar médicos, enviar medicamentos, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar muito essa questão no Brasil, principalmente para aquelas aldeias mais distantes que muitas vezes não têm, né, nem acesso à internet, nem nada. Então, o Brasil, no governo, precisa olhar bem isso com carinho. E o reconhecimento da importância da cultura indígena, né, que é um fator que, no meu ponto de vista, é crucial para o progresso da nossa nação, já que nós temos os índios, né,
convivendo na nossa sociedade, como outras etnias, como africanos, descendentes europeus. Então, o objetivo é que cada cultura seja valorizada em nosso país, né? E a indígena, então, pelo fato de todas as desvantagens que eles enfrentaram durante os séculos, né, de perseguição, morte das suas famílias, seus antepassados, quase sendo extintos, né? Porque 1.600.000 é um número muito pouco com relação à quantidade de índios que já viveram no país. Então, é sim uma preocupação que nós, todos cidadãos brasileiros, precisamos ter. É o meu ponto de vista. E a participação indígena na construção de um país mais justo e inclusivo. Então, acho que as leis criadas para os índios precisam ser criadas por representantes indígenas, tá? Por isso a importância de ter senadores indígenas, ter deputados indígenas, para poder fazer políticas públicas que de fato atendam às necessidades deles. Eu assisti um debate um tempo atrás, né, exatamente dessa deputada ou senadora indígena, que ela estava rebatendo, né, algumas pessoas que estavam falando sobre ONGs, né, ONGs internacionais que habitam, né, nosso país e que infelizmente elas mais atrapalham às vezes, né, os índios do que ajudam. Então essa deputada, né, senadora, não estou lembrado agora exatamente, ela fala, né, da dificuldade que os povos indígenas encontram por causa das ONGs, de algumas ONGs, né, não todos, vamos generalizar, né? E aí é um debate que precisa ser trago pelos índios, né? A gente que não tem a realidade, não sabe o que acontece, a gente não pode querer, né, criar e impor regras e leis, né, sendo que quem vive, né, o dia a dia, a realidade são eles. Então, a grande importância da participação política. E isso tem acontecido no Brasil, né? Aqui nós temos o Comitê para a Promoção de Políticas Públicas de Proteção Social dos Povos Indígenas. Então, clicando aqui na foto, a gente vai direto para o site. Aqui, ó. Governo Federal cria comitê para a promoção de políticas públicas de proteção social a povos indígenas. Tá? Isso foi em 2023, no ano passado. Então, nesse ponto, eu acho que o governo acertou, e acertou muito, né? De ter criado essa comissão aí para cuidar dos assuntos indígenas, tá bom? Espero que essa comissão ela não tenha viés partidário, né? Nem de direita nem de esquerda, mas que sim índios que precisam de participar da discussão pública para a proteção, né, da sua própria etnia, das suas próprias etnias e cultura e língua. Finalizando então o vídeo, essa parte do vídeo que é a explicação do artigo, né, por meio de vídeo. Aqui então tem uma conclusão, né, que poderá ser lida com um artigo físico que será postado no Moodle e uma foto representativa dos índios brasileiros. Como a gente pôde ver que a cultura brasileira ela é muito, ela absorveu muito da cultura indígena, né? Tanto na comida quanto em palavras. Muitas palavras do nosso vocabulário são palavras indígenas, né? Então a gente tem uma responsabilidade social aqui gigantesca na construção de um país mais justo para todos, inclusive para os índios, né? Então, a gente precisa sim estar debatendo sobre esse assunto. Eu, pessoalmente, para finalizar essa apresentação, gostei muito do capítulo, do módulo 6 dessa matéria, e até gostaria que o módulo 5 fosse também nessa mesma pegada, né? Talvez se fosse a mesma pegada, seria mais interessante do que foi, né? Foi bom, mas talvez se tivesse sido na mesma pegada do módulo 6, o que fala sobre as questões raciais dos negros, né? Aí eu acho que talvez poderia ter sido melhor ainda, tá? Fica como sugestão. Eu agradeço ao professor Alan pela matéria, né? Pelos vídeos da disciplina, por todas as referências, né? Que nos guiou a essa pesquisa tão interessante. Eu agradeço muito e até mais.